Formou discípulo, formou apóstolo, formou homens de Deus, mulher de Deus. Processo. E qual processo esse homem alcançou para alcançar o paraíso? Dá tudo para ele e fica sem nada. As pessoas fazem isso. Por isso que ele perguntou para Jesus. Isso é interessante, né? A igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. O Messias aguardado. Cheguei chegando. Com mais um momento, com mais uma mensagem, com mais tudo de maravilhoso, especial e de bom. O que é maravilhoso, especial e de bom, Dudu? Mensagem da palavra de Deus. Evangelho de Jesus, onde tem tocado o meu coração, o seu coração, o coração de muitos que estão aflitos, a fim de conhecer mensagens e conhecer Jesus. Somos muitos curiosos, somos. Às vezes até demais. Mas temos que estar sempre conectado com a mensagem, com a palavra de Deus, com o Evangelho de Jesus. Por quais motivos fazemos isso todos os dias? Para ficar cada vez mais revestido com a palavra de Deus, enraizado com o Evangelho. Porque aquele que é chamado Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário, ele é o maior libertador de todos os tempos. Formou discípulo, formou apóstolo, formou homens de Deus, mulher de Deus, mensageiro do Evangelho. E hoje aqui, eu sou um mensageiro do Evangelho. Para trazer uma mensagem da palavra de Deus. Porque eu tenho coragem ou porque é mandamentos? Não, não é a coragem. É mandamentos do Senhor, onde ficamos felizes, maravilhados, raizados, porque um dia recebemos dessa mensagem. Agora, vamos entregar e levar a mensagem. Tem muita pessoa, tem muita gente aí oprimido, cansado, triste, exausto, desgastado, precisando de mensagem. Mensagens da palavra de Jesus, da palavra de Deus, que não precisa desanimar e não precisa se entristecer. Porque todo momento que está acontecendo já tem acontecido com muita gente. Até mesmo comigo ou com você que já passou por momentos assim. A vida não é só feita de alegrias, não. Tem momentos de muitas provações. Principalmente renúncias, choros, lágrimas, tristezas. Mas nós que temos Jesus, somos pessoas bem-aventuradas. Porque o Senhor, Ele nos guarda. O Senhor, Ele nos fortalece. O Senhor, Ele sempre está com a gente. Porque somos homens de Deus ou porque somos seres humanos? O Senhor está com todos que o adoram, que o busca, que o acredita, que glorifica, que fala dele. Ele quer abençoar todo o teu povo? Ele quer. Ele quer salvar todas as pessoas? Ele quer. Por quais motivos ele quer fazer isso? Porque ele sabe que nós ainda temos chance, oportunidade de uma melhoria e uma correção, uma nova vida, longe do mundão. Ele é chamado Jesus Cristo de Nazaré. Abençoador, galardoador, o Nazareno, o digno, o Alfa, o Ômega, o soberano. Como é que você chama ele? Doutor dos doutores? Assim é chamado Jesus. Aquele que um dia me libertou da raiz do mal. E você também. Glória a Deus, aleluia, amém. Quero trazer aqui hoje apenas alguns versículos da palavra de Deus. Eu confesso para vocês, confesso com verdades, confesso com palavras e confesso porque quando eu leio essa mensagem, às vezes eu fico até um pouco indignado. Fico porque nós buscamos, nós falamos com Deus, oramos
não sempre, vou falar por mim. Eu não oro como muitas pessoas oram toda hora. Mas algumas vezes eu oro. Ser sincero, ser justo, é bom. É legal, é verdadeiro. E é verdade. Mas quando lemos algumas mensagens da palavra de Deus, eu fico um pouco indignado. Eu fico, porque sou ser humano, sou pecador. Eu sou pecador. Você também é pecador. Todos nós somos pecadores, somos mal ingratos. Mas ficamos assim por algumas mensagens que lemos na Bíblia. Ficamos sim. Eu vou falar por mim. Eu fico mesmo. Porque às vezes eu olho uma mensagem, eu vejo, será que é isso mesmo? Às vezes eu olho uma outra mensagem, vivemos uma luta, uma guerra, uma batalha, e vemos essa mensagem, foi simples assim para esse homem estar no paraíso? E nós, uma burocracia, temos que cultuar, temos que fazer aquilo que Deus pede que a gente faça, temos que obedecer o evangelho. A vida é feita de regras? É. Você vai para a igreja, você obedece a Bíblia, você tem um mentor, um abençoador, aquele que te conduz a fazer o que é certo. Não dá para ficar errando toda hora, como muitos têm errado. Somos pessoas diferenciadas, porque temos Jesus, é verdade. Então vemos a importância de permanecer nesse evangelho. Acreditar, viver e levar a paz, a alegria, porque muitos precisam disso, porque Jesus é vida, é paz, é amor, é renúncia. Tudo é isso porque Ele é santo, poderoso e fiel e não tem nada igual e ninguém igual, somente Ele. Amado, adorado, abençoador o tempo todo. Amém. Livro de Lucas, capítulo 23. Versículo 39 ao versículo 43. Eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco indignado com essa mensagem. Eu fiquei mesmo indignado, eu sou sincero, verdadeiro. Por quais motivos? Acompanhe esse vídeo que vocês vão ver. E indignado porque Jesus foi preso, foi morto inocentemente. Mas também um pouco indignado porque uma pessoa aqui, ela foi para o paraíso, sem muita burocracia. Nossa, a gente vemos pregações na internet, às vezes pregações em culto, que a gente vai na igreja cultuar, ouvimos tantas coisas da Bíblia, tantas correções, às vezes puxão de orelha, e vemos que um homem, que ele mesmo, ele diz que ele cometeu alguma coisa e ele merece o castigo dele. E ele vai para o paraíso, simples assim. Em poucas palavras, para vocês verem, vivemos o evangelho, fazemos tudo correto para estar no caminho de Deus. Santidade, obediência, que leva para o céu. Mas será que esse homem vivia em santidade? Vivia em obediência? Não. Não vivia, não. Essa aqui é uma história dele. Mas se você for basear na Bíblia, todo mundo tem as suas histórias. E para alcançar o paraíso, existe um processo. E qual processo esse homem alcançou para alcançar o paraíso? Simplesmente o reconhecimento do perdão? Só isso vai para o paraíso? Vamos ler essa mensagem da palavra de Deus para vocês entenderem e compreender. Aqui foi a morte de Jesus, inocentemente. Até eles anunciaram isso. É errado? Não é certo? Não é justo que Jesus esteja na cruz com nós? Porque ele é inocente. Ele não fez nada. Mas nós fizemos, nós cometemos, então nós pagaremos a um preço das coisas ruins que as pessoas fazem ou que elas cometem. Sempre haverá um preço. E aqui nesse dia o preço foi cruz. Cruz. Para aqueles que cometeram as coisas ruins. E a cruz para o inocente. Para vocês verem. Mas tudo isso aqui era a propósito, como Jesus tinha falado. Jesus tinha falado que desde o primeiro dia que
que ele viesse a esse mundo, ele seria perseguido quando criança, ele seria caçado, ele seria negado, ele seria vendido, blasfemado, abandonado e esquecido por muitos. Não são os homens aqui, como pessoas em 2025 também esquecem de Jesus, apostata da fé, e dá as costas para ele, e às vezes fala até mal dele. As pessoas podem adorar o Deus que quiser. É livre-arbítrio, são escolhas. Livro de Lucas, capítulo 23, versículo 39, fala assim, parte B. Você não é o Messias? Vamos ler o 39 lá em cima. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo, você não é o Messias? Então salve a você mesmo. E a nós também. Ninguém quer morrer. Por mais que as pessoas cometem as coisas erradas, todo mundo quer ficar livre e quer ser liberto, mesmo fazendo coisas erradas. Tem pessoas que reconhecem os seus erros e querem uma punição. E tem aqueles que cometem os erros e não querem ser punidos. Não quer ser punido? Não faça coisa errada. Jesus não fez coisa errada e foi punido. Para vocês verem como é que são as coisas. São assim as pessoas. E dependendo em país que você mora. Você não pode nem abrir a Bíblia. Você não pode falar de Jesus. E você não pode falar de Deus. As leis, as regras que os homens colocam sobre os seus povos, as suas gentes. Porém, o outro repreendeu, dizendo, você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. O outro homem disse para o outro homem, olha as palavras que ele disse. Porém, o outro repreendeu, dizendo, você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. Você não teme a Deus? Então podemos dizer que esse homem era o conhecedor da palavra de Deus? Por ele dizer essas palavras? Você não teme a Deus? Ele temia a Deus, como ele tem falado. Mas ele cometeu alguma coisa ruim. O ser humano é pecador. O ser humano, se ele não vigia, ele cai em contradição. O ser humano, se ele não fica se revestido com a palavra de Deus, com Jesus, com Deus, ele cai em contradição. Precisa se revestir com a Bíblia, com o Evangelho, para não cair. A carne é fraca, mas o espírito está preparado. Então esse homem advertiu o outro homem por ele insultar Jesus Cristo. Essa mensagem é uma mensagem profunda. É da palavra de Deus. Está aqui na Bíblia. A nossa condenação é justa. E por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Então aqui eles assumem o erro deles. Eles assumem o compromisso que fizeram com as coisas erradas. E quando você vive com o diabo, quando você mora com o diabo, ele te ajuda a roubar, a adulterar, a mentir, a matar, a caluniar, a fofocar, a blasfemar. Tudo que é porcaria, que é coisa imunda, o diabo ajuda a fazer. Mas não ajuda a esconder e nem te livrar da condenação. Aqui eles estavam condenados para morrer. Fizeram as coisas. Mas um aqui, como lemos lá em cima, disse, você não teme a Deus pelas coisas que estão falando? Para vocês verem, até eu mesmo, se eu não ser um vigilante, se eu não me cuidar, se eu não estar em lugares que eu tenho que estar apropriado para um homem de Deus, eu posso ser mais um aí, na boca dos outros, atrás das grades, chorando, sofrendo e perdendo aquilo que Deus te deu com amor. Porque você buscou? Porque você reconheceu o Criador? Porque você mereceu? Ou porque você é um homem de Deus? Deus abençoa aqueles que querem ser abençoados.
Deus ajuda aqueles que querem ser ajudados. Simples assim é verdade. Mas vemos nessa mensagem que é importante viver o Evangelho e estar na presença de Deus para não passar por situações como muitos têm passado e perdido a paz, a esperança, a fé e a vida que Deus deu. Deus dá a vida para você ser livre. E quando envia Jesus, é a sua libertação, a sua liberdade para fazer o que você quiser de bom e de feliz, que renda frutos bons. E vemos aqui, a nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos, mas ele não fez nada de mal. Ele não fez nada de mal. Aqui é um homem que está condenado dizendo que Jesus é inocente, está preso também inocentemente para ser condenado. Ele sabia quem era Jesus, porque eles viram que ele foi preso injustamente. Trocaram o ladrão por Jesus. Solte Barrabás e prenda Jesus. Mate Jesus. Os homens da lei queriam matar Jesus porque ele curava, porque ele ajudava, porque ele amava, porque ele abençoava, porque ele fazia os milagres. E os homens das leis não conseguiam fazer. Os homens das leis era tudo mentira. Enganava o povo. O povo era enganado e o povo em 2025 ainda continua sendo enganado. Para vocês verem que essa mensagem é tão verdadeira porque tudo está escrito na Bíblia Sagrada, na poderosa Palavra de Deus. E se um dia você já foi enganado, é porque você não leu as Escrituras. É porque você não viveu as Escrituras. Se você viver as Escrituras, você não vai ser enganado. Deus não está falando para você entregar a tua casa, entregar o teu carro, entregar o que você tem para Ele. Deus nunca disse aqui em nenhuma mensagem: dá tudo para Ele e fica sem nada. As pessoas fazem isso. As pessoas acreditam em pedra, lenço, água, vassoura, arroz, feijão. Acreditam em tudo, mas não crê nas Escrituras. É por isso que acaba chorando, entristecendo e sendo enganado por pessoas. As pessoas têm lábias. As pessoas enganam as pessoas porque, muitas das vezes, o diabo já habita nelas. A raiz de todo mal faz pessoas de marionetes. Então elas acabam caindo em contradição. Quando você vai ver, é mais um com o diabão. E é verdade. Então, disse os homens: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Um deles disse isso. Jesus respondeu: eu afirmo a você que isso é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Um homem ali, preso, prestes a morrer, queria o paraíso, queria a vida dele mudada. Ele conheceu Jesus, ele sabia quem era Jesus, por falar que ele era inocente. Então, ele sabia que Jesus salvava. Ele sabia que Jesus poderia estar com ele no paraíso. Foi por isso que ele perguntou para Jesus. Isso é interessante, né? Mas ele foi salvo assim? Ele foi para o paraíso assim? Cometeu uma coisa errada, foi preso na cruz, vai ser morto e vai estar no paraíso? O perdão, o reconhecimento faz que a pessoa vá para o paraíso? Mas e viver o Evangelho? E buscar o Senhor? Esse homem não tinha mais tempo. Nós temos tempo. São situações diferentes, são. Às vezes a pessoa está morrendo, mas fala com Jesus, naqueles últimos minutos, acaba sendo salvo. Então, tem aquele que tem tempo e aquele que não tem tempo. No começo eu fiquei muito indignado, mas depois eu entendi a mensagem. Aqui não havia tempo para ele, mas havia o tempo de reconhecimento, de pedir o perdão. E isso é muito interessante, é muito bom. O coração é transformado. As coisas boas vão acontecer. E aqui você vai ver que Jesus disse isso para ele.
Hoje você vai estar no paraíso. Jesus sabia que ele iria morrer. O homem também. Só que Jesus, no terceiro dia, iria ressuscitar, como ele tem falado em todas as mensagens da palavra de Deus. Ouviram, mas esqueceram. Foram assim os discípulos, os apóstolos. Jesus falou, parece que eles nunca deram ouvido. Foi por isso que no final eles entristeceram. Mas Jesus apareceu para eles na Galileia e viram que era verdade. Até mesmo quando estavam navegando, eles viram Jesus sobre as águas, achavam que era um fantasma. Para vocês verem, confundiram porque tinha medo, falta de fé, ou porque nunca lembraram das mensagens de Jesus que ele voltaria, que no terceiro dia ele ressuscitaria. Então vemos que essa mensagem terminou aqui. Noé tinha falado que Deus iria mandar um dilúvio. Quantos ouviram essa mensagem da palavra de Deus? Zombaram, tiraram sarro, xingaram. E no final, aconteceu e queriam entrar na arca. Para vocês verem, já tinha acontecido na época de Noé. Agora Jesus ele fala que vai arrebatar o teu povo, arrebatar a igreja nesses finais de tempo. Estamos chegando. Já vi se findando, as coisas vêm acontecendo. E agora? Quais são as suas desculpas? A mensagem está chegando através de mim, para você. É mensagem da palavra de Deus, é o evangelho, está na Bíblia. Eu aqui, o Dudu, estou anunciando. Jeremias anunciou. Paulo anunciou. Isaías anunciou. Quantos homens de Deus anunciou a mensagem da palavra de Deus que viria o Messias? Que ele faria o extraordinário. Ele veio, ele foi morto, ressuscitou, agora em espírito e verdade, continua fazendo o extraordinário. Homens de Deus como eu, como você, como alguém aí fora, levando as mensagens da palavra de Deus. Para aqueles que confiam e aqueles que acreditam. Acredita quem quiser. Quem não quiser acreditar, paciência. Ninguém é obrigado a compreender, entender. É forçado a nada. Evangelho é amor. É renúncias. É paz, é verdade, alegria. Eu entendo e compreendo que toda a mensagem da palavra de Deus, ela é assim. Chega aos nossos corações. Quando se coloca em prática, há um resultado positivo e satisfatório. Porque Deus te abençoa. Amém. Fica na paz com essa mensagem da palavra de Deus. Eu trabalhei pensando nessa mensagem da palavra de Deus a noite toda. Falei, Jesus Cristo, vou ter que trazer essa mesma mensagem que eu trouxe um dia anterior, agora com mais resumo, com mais falas, com mais pronunciamento, com mais explicações. Se Jesus pôs essa vontade no meu coração de trazer, então eu trouxe hoje. Simples assim é. Não precisa enfeitar muito não, não precisa falar muito não. É o que está na Bíblia, como eu tenho falado. Não sou um pastor, mas sou um mensageiro da palavra de Deus. Trago a mensagem. Acredita quem quiser. E quem é que acredita num torcedor de futebol? Quem é que acredita no Dudu? Quem é que acredita no adorador? Quem é que acredita no mensageiro? Ninguém acreditou em Jesus. Quantos deram as costas para ele? Quantos abandonam ele? Quantos apostatam da fé? Quantos xingam ele? Quantos abandonam a igreja? Quantos dão as costas para ele? Milhões de pessoas. O próprio Jesus não convenceu vocês. Porque eu iria convencer. Eu não sou melhor que Jesus, mas eu faço a minha parte. Levo a mensagem da palavra de Deus, porque é o ID. O restante, eu deixo na mão de Deus. Minha parte eu já fiz. Ide levar a mensagem da palavra de Deus para aqueles que estão cansados, tristes, oprimidos e abençoados. E hoje eu vejo o seguinte, que Jesus, ele veio para todos, é verdade. Principalmente para aqueles que estão perdidos. E principalmente aqueles que estão raizados. Para aquele que está raizado não se perder. E para aquele que está perdido, voltar para a luz. Para ter luz, brilhos, amor, paz e um descanso. Fica na paz, que Deus abençoe a todos vocês.
Espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu! Tchau, gente. É nóis. Salve, salve, geral. Top 10. Que Deus abençoe a todos e bom final de semana, bom sabadão. Amém. 2025 tá bombando. Desde quando começou o ano, o dia, o mês, já estamos no mês 1, 2, 3, 4. Pra vocês verem, já estamos quase no metade do mês e já vai chegar o mês 5. Pra vocês verem, galera. Tá passando rápido. Há tempos para você examinar, procurar uma igreja para cultuar, falar com Jesus, falar com Deus, arrumar sua vida e ser abençoado cada vez mais. Não estou falando de dinheiro, não. Jesus não fala de dinheiro, não. Jesus fala de salvação, renovar a tua vida. E você ser salva. É só simples assim, mano. É. Falou, fica na paz. Amém. Espero vocês no meu próximo vídeo. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. E vai acontecer porque tudo está escrito na poderosa palavra de Deus. Está na Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Welcome. Hello. E aí, beleza? Como é que você tá? Tudo bem? Estamos aí. Estamos junto nessa aí. Sempre. Glória a Jesus. Glória a Deus. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. Aleluia, Jesus.